Gravando aqui no computador. Agora vem o compartilhamento. Bom, nós vamos seguir, tá? Aham. Aí tá aparecendo tudo aí para você. Tá. Tá bom. Instituto Idiago. Esse nome, ele foi criado como base nos ensinamentos de Freud. O id é tudo aquilo que está dentro da pessoa que gera desejo, que realiza, que vai em busca de satisfação. O ego é o self, que é o portador do id. De acordo com Freud, ele criou uma estrutura mental para isto, tá? Eu sou Antônio Lopes, psicanalista de data, psicanalista clínico de data. Qual é a diferença? O psicanalista clínico é aquele que faz clínica de psicanálise e o didata é aquele que vai além e faz ainda mais uma capacitação para supervisão e para poder ministrar aulas. A minha formação inicial foi através da Sociedade Psicanalítica Ortodoxa do Brasil, lá de Niterói, do Rio de Janeiro. E realizamos o curso em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Quando terminamos o curso, alguns colegas em São José dos Campos, que era a minha cidade de São Paulo, onde eu morava, nós fundamos lá a Associação Psicanalítica do Vale do Paraíba. Depois resolvi vir embora para Santa Catarina, onde eu moro, Balneário Camboriú. E aqui nós criamos o curso de psicanálise através do Instituto de IDEAGO, Psicanálise, Educação e Cultura, cursos e produções. O Instituto ele é produtor e gestor de cursos livres de capacitação, seminários, workshops, palestras, oficinas, treinamentos, produções culturais e artísticas. Mantemos parcerias com profissionais da psicanálise, psiquiatria, psicologia, educação, cultura, inteligência emocional e artes. Eu faço cursos também, pratico inteligência emocional e a minha companheira, que também faz parte do Instituto, é responsável pela parte de educação e cultura. Você entrando lá em cultura, você vê um monte de atividade, não sei se você chegou a ver. Vi. Viu? Um monte de atividades que são realizadas por nós aqui. 11 anos de atuação formando com competência psicanalista na região sul do Brasil. E agora nós estamos ampliando, já não fica mais só sul do Brasil, né? Contamos com mais de 25 credenciados em 15 cidades, habilitados para a prática da psicanálise, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Mantenho ligações com São Paulo, interior de São Paulo, e também sou professor do Centro Psicanalítico de Porto Alegre. O curso livre de capacitação em psicanálise clínica, ele está fundamentado nas teorias de Freud, com visão contemporânea e práticas de psicoterapias atualizadas, considerando a evolução psicanalítica nas sociedades de várias partes do mundo, proporcionando, portanto, a melhor compreensão do ser humano. 100% humano. 100% humano foi algo que eu criei aqui em Balneário Camboriú. Você conhece aqui ou não? Não. Tá. Balneário Camboriú, se você puder depois acessar o site para você ver, é uma cidade essencialmente turística. É uma cidade pequena, nós temos aqui hoje 140 mil habitantes, território pequeno, mas é uma cidade muito bonita, muito turismo. O centro de Balneário Camboriú
tem lá o calçadão. O calçadão é um ponto de atração cultural e gastronomia. Aqui vem gente de toda parte do mundo. Eu estava andando no calçadão há 11 anos atrás. Ao meu lado estava meu assessor de imprensa, que também é meu aluno. E ali eu estava apreciando assim, a diversidade de etnias, pessoas de várias partes do mundo. Aí lá na nossa frente veio um homem negro com uma camiseta branca. No peito dele estava escrito assim, 100% negro. Mas chamou a atenção. Aí quando ele passou, o meu assessor de imprensa falou assim, Antônio, ele já foi preconceituoso. Você viu esse negão aí? Eu falei, ah, esse negro que passou aí, com escrito 100% negro, ah, isso vi. Eu falei, então que tal a gente colocar uma camisa preta e escrever em branco, 100% branco? Eu falei, não, peraí, vamos pensar um pouquinho. Por que não colocamos uma camisa de qualquer cor e escrevemos no peito, é 100% humano? Daí a nossa logo. Boa Pode ser ideia. azul, vermelho, verde, branco, pode ser. É 100% humano, porque todos passam pelas mesmas situações em igualdade. Eles são diferentes um do outro. Não existe um ser humano igual ao outro, mas todos estão sujeitos às mesmas condições, às mesmas situações. Portanto, tudo aquilo que acontece emanando de uma pessoa é 100% humano. E para poder entender que é 100% humano, nós precisamos aprender a não fazer julgamento. Aí as pessoas vêm procurar a psicanálise, um grande número fala assim, desejo de ajudar os outros. Esse desejo de ajudar os outros são manifestados por diversas pessoas que se esforçam para colocar em prática ações beneméritas e doação pessoal. Aí já está a figura do jovem falando aí, não quero ninguém me ajudando. Ele não precisa de alguém ajudando, ele quer resolver a vida dele. Porque as pessoas pensam que ajudar a pessoa é dar palpite, dizer para ela, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E não é isso. Nós temos que ajudar a pessoa a ela se resolver como pessoa, a ela ser um ser humano, ela ser 100% humana. Assim, se alguém pensa em ajudar alguém a sofrer menos, isso nos faz sofrer. Pois não sabemos qual a melhor forma e procuramos dar alguma coisa. Na realidade, nós estamos buscando alimentar nosso ego para disfarçar que nós precisamos de ajuda. Os princípios e valores éticos incutidos no ser humano variam em função das oportunidades de vida de cada um e do meio que estão inseridos. A busca do conhecimento da verdade se distorce. Qual que é a verdade? Pois os valores pessoais adquirem força de absolutismo, criticando e fazendo autocensura em determinadas decisões pessoais. Principalmente assiste um programa, assiste uma notícia na televisão e fica aquele comentário, aquele bochicho todo, vai aquele comentário para o Facebook, para o Instagram. A gente vai pensar assim, o que acontece quando o direito de uns esbarra nos direitos dos outros? Ora, fazer uma deliciosa churrascada é motivo de festa e alegria, exceto nas confraternizações de nosso país. Já em Minas Gerais, não é bem a churrascada, é um leitão assado com pururuca, não é? Sim, É uma delícia, é é verdade. muito bom. Né? Mas aí vamos encontrar o seguinte, uma churrascada, é certo? É, não é? Sim, Mas e na Índia, onde a vaca é sagrada? Não, né? não. Então, quem está certo e quem está errado?
Aí a gente vê que não tem o certo e o errado, né? Isso, não tem o certo, não tem errado. É bem isso aí. É isso aí que a gente tem que trabalhar, porque com isso nós vamos trabalhar, que é a parte muito difícil do desenvolvimento psicanalista, é eliminar julgamentos e preconceitos, porque tudo isso foi colocado dentro de nós, são valores que estão arraigados, que vêm desde a mais tenra infância. E aí, enquanto nós tentamos ser melhores ou iguais aos outros, nós deixamos de ser o melhor que nós podemos ser e sofremos, quando nós poderíamos viver de forma mais equilibrada e feliz. Tudo isso na dúvida do que é certo e do que é errado. Com certeza. Às vezes a gente faz um deslize e fica aquela censura na cabeça, né? Na mente humana. Ah, mas que besteira que você fez. Isso está errado. Ou fica aquela dúvida, eu estou certo ou estou errado? Tomou a decisão e fica na dúvida, estou certo ou estou errado? É preciso aprender e aceitar que tudo que as pessoas fazem é 100% humano, mesmo que aquilo pareça muito absurdo para si próprio. E aí, como que a gente vai se capacitar em psicanálise? Aí estamos nós agora, no caminho utilizando a tecnologia. O curso livre de psicanálise online ao vivo. Até agora, penso que nós somos pioneiros nesse tipo de curso, composto de 26 módulos. Após cada módulo, o aluno deverá elaborar um trabalho sobre a aula e o apresentar até o próximo encontro, ou seja, até o próximo módulo. Esse trabalho deve ser realizado, deve ser escrito entre 3 a 5 páginas. Padrão ABNT, de acordo com as normas acadêmicas. Isto pode ser enviado por e-mail ou pode ser enviado pelo WhatsApp. Após fazermos a leitura, devolvemos para o aluno com uma nota. O que é importante para que ele possa concluir e se formar como psicanalista clínico? Participar das aulas, produzir artigos ou resenhas de cada módulo e enviar para análise, fazer 36 sessões de análise pessoal, depois 36 sessões de prática clínica com pacientes piloto, vai começar a fazer prática clínica com pacientes piloto a partir do 14º módulo, que é a ética e a psicanálise. Quando chegar no 13º, já tem uma boa base para começar a fazer esse tipo de trabalho. E vai precisar fazer 18 sessões de supervisão didática. A supervisão não é o supervisor acompanhar você com o seu paciente. Não é isso. E não é para ver se você está cumprindo metas, não é supervisão de administrar. É a supervisão para que você possa contar como é que você está vivenciando, o que é que você está sentindo. E aí, sem poder perceber as suas transferências e as suas dificuldades. As sessões de supervisão didática, por enquanto, é somente comigo que nós não temos ainda, dentro desta região que nós atuamos, psicanalista de data, que a gente possa indicar. Mas como hoje estamos fazendo online, então fica bastante fácil, né? Lá no final do curso, precisa apresentar um artigo de conclusão, que seria o TCC, com tema a sua escolha dentro da psicanálise. Eu pensar, quem é que pode fazer o curso? Muitos têm uma dúvida imensa disso, né? E às vezes deixam de procurar porque não sabem. Então, fazer o curso são pessoas com vocação humanística, formação superior ou equivalente, e universitários de qualquer área, em busca de compreensão de si mesmo e do outro. Concluindo todas as etapas, será emitido um certificado. Esse certificado, este que você está vendo aí, ele habilita a profissão de psicanalista em qualquer lugar do Brasil. E a maioria das pessoas, como falamos no início, elas confundem psicanálise com psiquiatria ou psicologia.
penso que era restrito aos profissionais de medicina e da psicologia. Se você falar com um médico psicanálise, ele não conhece psicanálise. Ele vai perguntar, você fez faculdade aonde? Então, ele Professor, já mostra que ele não entende, porque a psicanálise não pertence à faculdade. Faculdade de psicologia, ela tem uma matéria, um módulo, que fala da psicanálise, mas é só um passeio de 10 horas, é muito pouco. sim. Não dá para ter um embasamento psicanalítico. A psicanálise ela é livre no Brasil e no mundo. O próprio Conselho Federal de Medicina reconhece que a psicanálise precisa ser livre, porque psicanálise é liberdade. Então, nós não podemos estar submetidos a nenhum conselho. Você entrando na internet, você vai encontrar lá Conselho de Psicanálise, que coisa absurda. Ordem psicanalítica também não existe. A psicanálise significa análise da psique, ciência que estuda o inconsciente, sonhos e a origem dos conflitos mentais, criada por Freud em 1895. E este aqui é o símbolo da psicanálise. A gente olhando todos os símbolos da ciência, também utilizam a pira e a serpente. A serpente representa conhecimento, né? E a pira é o objeto em si. E na psicanálise, aqui em cima, a chama, que é a luz. Então, é a ciência da luz para dentro da pessoa. Esse é o significado da psicanálise, desenvolvida, criada por Sigmund Freud. Costumo metaforizar o seguinte: parece que quando nós nascemos, a gente já nasce com uma mochila grudada nas costas, que eu chamo de mochila da vida. Dentro dessa mochila da vida, nós temos afetos. Quando a gente fala em afetos, não são aqueles afetos carinhosos, também os carinhosos, mas tudo quanto é tipo de afetos. Emoções, amor, ódio, raiva, rancor, fantasias, fetiches, fracassos, frustrações, alegrias, euforia, paixão, sucesso, culpa, bullying, abusos, agressões, rejeição, preconceito, perdas, abandono. E essa lista é enorme e que fica dentro da nossa mochila da vida. Parece que ao nascer esta mochila da vida já está pesada, porque nós registramos emoções. Ainda o pequeno feto que está sendo formado, ele reage àquilo que está acontecendo ao redor dele, porque a mãe, ela transmite as emoções. E com isso, ele fica com uma memória que a gente chama de memória de RAM. Memória de RAM foi esse nome dado por Augusto Cury. Registro automático na memória. E, de fato, nós temos registro automático na memória da mais tenra infância que nós não temos consciência. Então, essa mochila da vida vai ficando tão pesada, tão pesada, tão pesada, que chega uma hora que a gente não está aguentando mais carregar de tanta coisa que foram colocadas lá dentro. Psicanálise, portanto, ajudar a esvaziar essa mochila, porque dentro dessa mochila nós temos desejos, que é o impulso de recuperar a perda da primeira experiência de satisfação, conforme diz Freud. Fica bem claro, desejo é o impulso de recuperar a perda da experiência de satisfação. E Freud ainda diz, o ser humano é movido ao princípio do prazer. Portanto, a aceitação de processos psíquicos inconscientes, o reconhecimento da resistência, do recalcamento, a consideração da sexualidade, do complexo de Édipo, que nós vamos estudar, que é bastante difícil ter esse entendimento, são conteúdos principais da psicanálise e os fundamentos da teoria. Portanto, quem não estiver em condições de subscrever todos eles, não poderá figurar entre os psicanalistas, porque tem que passar por tudo isso, e todos passam. Mas tem que entender que tudo isso é 100% humano. Aí Freud disse assim, o que é felicidade? O ser humano está sempre em busca da felicidade, não é verdade? A felicidade não é um valor cultural. A felicidade deve estar subordinada à disciplina do trabalho como ocupação integral, à disciplina da reprodução monogâmica,
ao sistema estabelecido de lei e ordem. Ora, é um monte de condições para que a gente possa ter uma vida feliz, não é? O sacrifício metódico da libido, sua sujeição rigidamente impostas às atividades e expressões socialmente úteis, é cultura. Sacrifício da libido. Libido é essa energia que movimenta o ser humano em busca da realização do seu desejo, em busca do prazer. A psicanálise começou com psicoterapia anterior a Freud. Fazia uso frequente de sugestão, em geral na forma verbal. No entanto, sugestionável, o indivíduo sofria passivamente as influências do psicoterapeuta. Era o princípio da hipnose. Paracelso, cérebro médico alquimista, dizia que a sugestão dava um poder ao homem comparável a um ímã sobre o ferro. E realmente é possível que isso aconteça. Naquela ocasião, 1890, o Freud ele foi atraído por um famoso médico neurologista, Jean-Martin Charcot, que é inseparável da história da histeria, da hipnose, das mulheres loucas expostas e fotografadas, como também das origens da psicanálise. Mas só não falar aqui nesta frase da história que está, a gente já viu o quanto que esta frase aqui ela é machista. Por que só as mulheres loucas e os homens loucos? Não é? Por que Sim. a histeria só nas mulheres? Por que não histeria nos homens? Não era observado nos homens, não, a histeria? Isso, é. Depois eu vou passar para você um, um link no YouTube para você assistir o filme Freud Além da Alma. Faz Tá. parte dos nossos estudos. E Uhum. vai ver, nessa história que está aqui com Charcot, isso aqui é um pedaço da cena do filme. O filme não tem recurso nenhum da época, porque ele é de 1950. Então, aí foi instituído um verdadeiro laboratório de representações visuais da histeria na Salpêtrière, em Paris, tendo adotado a hipnose como forma de provocar as crises convulsivas nas histéricas. Novamente, machista e nos histéricos. Mas foram estas mulheres oriundas do povo, cujas convulsões, ataques, crises e paralisias, entre outros sintomas, eram de alguma natureza psíquica, mas também consequência de estupros, de traumas de infância, abusos sexuais, abusos morais, bullying, ou seja, de uma miséria da alma e do corpo que trouxeram a fama e a glória para Charcot. Porque pela hipnose ele amenizava no momento numa estrutura de crise como essa que você está vendo nessa imagem animada. A hipnose parecia resultar em curas temporárias, com o aparecimento posterior dos sintomas. Freud começou com a hipnose, junto com Brauer. E foi através da hipnose, que ele se sentiu muito atraído por ela, que ele desenvolveu um método da psicanálise, que é chamado associação livre, que serviu a muitos dos mesmos propósitos, embora apresentando menos problemas. Os pacientes, então, repousavam num divã e eram encorajados a dizer o que quer que lhes viesse à mente. Freud analisou todo o material que aparecia, procurando desejos, temores, conflitos, pensamentos e lembranças que se encontravam além do conhecimento do paciente, do consciente. Você alguma vez já teve contato com a hipnose? Não, nunca. Eu dou aula de hipnose clínica também. Ela tem utilidade. Que legal. Depois nós vamos reunir aqueles que estão chegando agora e nós vamos fazer uns 5 minutos de hipnose Ai, que legal. para poder entender como que isso funciona. Uhum.
E realmente funciona. Mas até onde nós podemos ir? Porque a hipnose tem comando, a psicanálise não tem comando. A psicanálise, a associação livre, é a liberdade da fala. Então, para a psicanálise, os motivos inconscientes, os medos, conflitos, frustrações e as lembranças são considerados aspectos importantes da personalidade. Olha que interessante, né? Tudo aquilo que vem acontecendo desde a mais tenra infância, motivos inconscientes, então, que já vem bem lá do tempo da gestação. Os medos, o primeiro medo a criança tem quando sai da barriga da mãe, é o maior trauma. Os conflitos, as frustrações, lembranças que são considerados aspectos importantes da personalidade, porque é tudo isto que compõe uma personalidade humana. Acredita-se que trazer esses fenômenos para a consciência é uma grande terapia para as desordens da personalidade. Desordem da personalidade é conflito, é pessoa sem direção. Freud constatou que a personalidade é formada durante a primeira infância. Ele constatou que não é formada, ela é desenvolvida, ela toma feitio na primeira infância, mas ela vai desenvolvendo até que realmente a pessoa tenha uma formação madura para ter uma personalidade bem definida. Sendo o estudo das lembranças dos primeiros 5 anos de vida essencial para o tratamento. Interessante, Nossa, no estudo dos primeiros 5 anos de vida. Você se lembra quando tinha 2 anos de idade? não, Não. Quando tinha 3 anos? não, como é que faz isso? 4 anos, 5 anos? Com 5 já começa a vir alguma lembrança, né? Sim, Então, nós vamos chegar lá. legal. Em 1892, Freud usava a técnica da associação livre, com a qual pedia para a paciente falar livremente tudo o que lhe vier à mente, sem censura, por mais estranho e absurdo que lhe parecesse. Diz que esse encadeamento leva à percepção de sobredeterminação. Esta imagem que está aí é do caso clássico tratado por Freud, chamado de Ana O, que era o caso de Anna Pappenheim. Ana O foi o período todo de terapia que Freud desenvolveu a psicanálise, tratando a histeria dessa mulher. Aí ele pôde mostrar que não era necessário usar a hipnose para a paciente histérica chegar ao estado que queria. Freud ele teve a capacidade de analisar seu próprio sonho, que está relatado na sua obra Interpretação dos Sonhos, 1899. Na realidade, ele deixou para lançar na virada do século, 1900, para marcar, porque antes ele tinha lançado este livro, em 1895, e vendeu apenas 300 exemplares. Então, ele fez uma segunda edição, lançando na virada do século. Voltando para si mesmo o seu olhar de pesquisador. Para alguns estudiosos, este é o momento inaugural da psicanálise, quando ele teve a capacidade de analisar o próprio sonho. Pois, a partir daí, o sonho passa a ser fundamental na construção teórica e na clínica psicanalítica. Então, daqui para frente, se você puder, quando acordar de manhã, anotar tópicos do seu sonho, isso vai te ajudar muito lá na frente para poder trabalhar quando nós chegarmos na aula número 9, que é a interpretação dos sonhos. Freud ousou ainda fazer a revelação da sexualidade infantil. Olha que coisa! Imagina naquela época. Nossa Senhora. Não havia inconsciente, só havia consciente. Os médicos eram deuses, e hoje tem muitos aí que ainda querem se fazer de Deus. Então, ele falou Uhum. da sexualidade infantil. Ele quase foi banido do meio da medicina. Tamanho escândalo que ele provocou. Meu Deus. Reconhecimento das fantasias, das teorias sexuais infantis, o desejo, as fases de evolução da libido. Olha que interessante, fase de evolução da libido. Sonhos e um trabalho mais detalhado sobre o tratamento psicanalítico.
Aí Freud dizia que no projeto da criação não foi contemplado o fato do homem ser feliz. Os que mais sofrem são aqueles que querem a felicidade ferrenhamente. E para a gente começar a praticar já um trabalho a ser desenvolvido para nosso encontro de hoje, o seu trabalho deverá ser escrever de 3 a 5 páginas sobre a felicidade. Pode fazer pesquisas, inclusive, também na internet, tá? Enviar Aham. esse trabalho para mim através do WhatsApp ou do e-mail. Felicidade. O que é felicidade? Até que dia que eu posso enviar? Hum? Até que dia que eu posso enviar? Você tem 30 dias para isso, Tá. tá bom? Uhum. Tá bom. Eu digo que tem 30 dias, mas acontece o seguinte, se eventualmente acontece alguma coisa que você não consegue, você poderá enviar depois. Tá. Porque se o aluno ele começa a ficar devendo trabalhos, ele pode chegar no final do curso e ter um monte de pendências. Sim. Aí não recebe a certificação, porque não concluiu o curso, né? Uhum. Legal? É. O que se entende hoje por vida psíquica ou vida anímica, está aí uma nova concepção da alma, na qual o desejo e a demanda por prazer figuram como elementos naturais do psiquismo. Esta foi a postulação sustentada pela psicanálise, que a moral racionalista da ciência tinha por inspiração recusar. Moral racionalista da ciência daquela época, ainda hoje, moral racionalista da ciência nos dias de hoje, e hoje moral racionalista também de várias outras entidades, inclusive das religiões. A premissa inicial de Freud era de que há conexões entre todos os eventos mentais. Quando um pensamento ou sentimento parece não estar relacionado aos pensamentos e sentimentos que o precedem, as conexões estariam, portanto, lá no inconsciente. Uma vez que estes elos inconscientes são descobertos, a aparente descontinuidade está resolvida. E nós ficamos com coisas dentro de nós que nos incomodam e nós não sabemos por que incomoda. Nossa, isso acontece muito. Acontece com todas as pessoas e com você também. É 100% humano, não é? Isso. Denominamos um processo psíquico inconsciente cuja existência somos obrigados a supor devido a um motivo tal que inferimos a partir de seus efeitos, mas do qual nós nada sabemos. Reações inconscientes. No inconsciente estão elementos instintivos não acessíveis à consciência. Há também material que foi excluído da consciência, censurado e reprimido, recalcado. Este material não é esquecido, mas não perdido. Apenas não é permitido ser lembrado, mas não perde a sua força, a sua energia que está sempre incomodando o ser humano. O inconsciente, por sua vez, não é apático e inerte, havendo uma vivacidade e imediatismo em seu material. Memórias muito antigas, quando liberadas à consciência, podem mostrar que não perderam nada da sua força emocional. Quando nós começamos a fazer um retorno à nossa vida, é um processo regressivo mental, nós vamos ter emoções. Essas emoções, nós vamos sentir essas emoções como se estivéssemos vivendo hoje. Podemos chorar ou podemos rir de alegria. Para Freud, a maior parte da consciência é inconsciente. Ali estão os principais determinantes da personalidade, as fontes da energia psíquica, as pulsões, nós vamos entender agora o que são pulsões, e os instintos. Quando nascemos, nós somos um ser instintual, cheio de pulsões. Então, Freud propôs, na primeira etapa do desenvolvimento da psicanálise, que o consciente é uma parte do inconsciente. Uma parte que pode se tornar consciente com facilidade.
O pré-consciente é uma vasta área de posse de lembranças que a consciência precisa para desempenhar suas funções. Então, esse pré-consciente, ele é formado à medida que a pessoa vai se desenvolvendo e as coisas vão acontecendo e ela vai sendo reprimida. Aí sim, ela vai sabendo que ela vai ter um banco de dados para consultar. Mas enquanto ela não consegue estruturar um pré-consciente, ela é 100% inconsciente. Ela é libido. Pulsão é a energia que movimenta em busca do prazer, e libido é a energia inconsciente. Então, o inconsciente é assim. Veja um iceberg. A parte consciente Professor, é a ponta eu do não, iceberg, né? professor, eu não entendi muito bem a diferença de pulsão e instinto. Tá. A pulsão... Vamos voltar aqui? Deixa eu voltar aqui. A pulsão, ela é instintual. A pulsão é uma energia produzida no inconsciente para você realizar a satisfação de um desejo. Então, vamos dizer assim, você tem uma pulsão por chupar sorvete, tomar sorvete, mas gosta de picolé, então tem que ser picolé e não sorvete de massa, é uma pulsão. Quando vem essa pulsão que você quer tomar um sorvete, você vai criar dentro de você a libido, que é a energia que vai te mover para você ir tomar o sorvete. Aí você vai passar pelo pré-consciente. O pré-consciente vai dizer assim, mas você não pode, vai ficar resfriado, você é doente, você tem problema de alergia, você não pode tomar gelado. Aí, a libido, lá do inconsciente, vai dizer assim, não, mas eu não aguento mais, eu estou morrendo de vontade. E vai tomar sorvete. Não é isso? Entendi. Aí, Uhum. então você teve a pulsão, juntou energia, que é a libido, para poder atravessar o pré-consciente. O pré-consciente é daquilo que você tem registro. E aí se torna consciente e você realiza. Não é isso? Uhum. Então, o pré-consciente é como uma vasta área de posse das lembranças que a consciência precisa para desempenhar suas funções, criando assim o primeiro modelo topográfico da mente. Até então não existia nada, né? Ficou claro agora? Entendi. Uhum. Então, lá, o inconsciente. O consciente é aquela ponta do iceberg. Esta linha escura aqui do oceano seria o pré-consciente. O inconsciente, além de ser toda a base do iceberg, é todo esse oceano, esse imenso oceano. Tanto que nós damos coisas no nosso inconsciente que é totalmente abissal. E que isso pode estar incomodando, produzindo pulsão, produzindo desejos, criando libido, e a gente se incomoda e não sabe por quê. Aí, nós não sabemos porque sentimos o que sentimos. Não sabemos porque tememos o que tememos. Não sabemos porque pensamos o que pensamos. E não sabemos porque fazemos o que fazemos. Esta primeira teoria, então, sobre a estrutura do aparelho psíquico, ficou assim. Inconsciente, pré-consciente e consciente. Ficou claro para você? Ficou assim. Uhum. Que ótimo. Pessoas que não conhecem a psicanálise não falam inconsciente nem pré-consciente, falam subconsciente. Esta é a linguagem comum. Muitos médicos e psicólogos falam em subconsciente. Subconsciente não existe, porque não existe consciente submerso. Aí que nós vamos ver, então, por que a psicanálise? Porque nela nós entendemos que a constituição psíquica, as fases do desenvolvimento psicossexual, acontecem para todo mundo, ninguém escapa. Porém, para cada sujeito, o processo apresenta especificidades. E é isso que torna cada pessoa única, subjetiva. Daí a importância de não se ter uma regra geral para todos os pacientes. E assim trabalhar com o um a um.
não fazer julgamentos. Nós não temos como encaixar a psicanálise, a mente humana, numa tabela. O sintoma é uma forma de comunicação do sujeito comunicar de que algo não está bem. Não foi possível lidar no psíquico e, portanto, manifesta-se no corpo, se tornam doenças. Freud logo descobriu que os sintomas nos levariam para a causa, identificando o afeto e tornando-o consciente através da associação livre de ideias, onde nós teríamos a cura. Mas o que é a cura na clínica psicanalítica? A pessoa identifica o afeto, lembra que nós falamos de afeto, é tudo aquilo que afeta a nossa vida, até afeta os inconscientes. E agora pode escolher de forma consciente o que fazer com ele quando ele é identificado. Isto é uma técnica da psicanálise, onde o sujeito revive seu trauma para poder, então, elaborá-lo. Esta técnica faz com que o indivíduo mude sua posição, seu comportamento diante do seu sofrimento. Ele resolve, porque ele é responsável pelo seu sofrimento. Reconhecemos que a riqueza do ser irá nos proporcionar surpreendentes descobertas ao decorrer do processo de análise. Nós vamos descobrir aí tesouros, muitos tesouros na vida da pessoa. Obrigado aqui, então, da sua participação. Nosso próximo encontro será no dia 20, na sexta-feira, às 20 horas. Certinho, professor. Obrigada, viu? Deixa eu voltar aqui agora, então, para a gente conversar um pouquinho. Ok? Aí está você. Que bom. Você quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não, eu só queria falar que eu estou animada para começar. Bom, essa foi uma pequena introdução. Nós vamos atropelar um pouquinho, porque você vai entrar já no módulo 2. Uhum. Tá? Mas dá para pegar porque nós vamos falar um pouco de id, ego e superego, que é a segunda tópica freudiana. Eu vou lhe enviar a apostila e você poderá ler a apostila e você vai ver sobre id, ego e superego, para começar a te dar esse entendimento como que é essa estrutura do ser humano. De acordo? Tá. Daqui a pouquinho eu vou estar te enviando a apostila. Uhum. Mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Ok. Eu vi lá na sua ficha, deixa eu pegar ela aqui. Sobre a questão administrativa, você optou por Carolina. Carol, cadê a Carol? Tá aqui. Você optou por 36 parcelas, né? Foi isso? Eu acho que foi 36, acho que foi. Qual que é a menor quantidade de parcela? 24? 24. Eu acho que eu optei por 24. Deixa eu pegar a tua ficha aqui, só um minutinho, por favor. Uhum. Está aqui, para te esclarecer. Aqui a Cecília. A Abigail. Ué, onde eu coloquei a sua ficha? Estava com ela aqui agora. Só um minutinho mais, por favor. Aham, preocupa não. Eu acho que eu coloquei numa outra pasta. Mas aí, ô professor, a transferência eu faço com a mesma conta que eu fiz essa transferência dos R$ 200? Sim, na mesma. Deixa eu ver aqui agora. Você está no grupo 08. Ficha de matrícula.
Carolina, Minas Gerais, está aqui. Já vou tirar essa dúvida para deixar combinado com você certinho. Eu estou abrindo aqui na tela. Está vendo aí também? Não. Não vê, né? Tá. Então, Carolina. Ana Carolina Faria Martins. Você gosta de ser Isso. chamada de Carolina, né? Pode me chamar de Carol. Carol. Beleza, Aham. Carol. Muito mais legal. Muito mais legal. Tá aí teu celular, tá, ok. 26 parcelas de R$ 435, correto? Isso. Tá Uhum. bom. Forma de pagamento, depósito bancário. Pode ser nesta conta que eu lhe indiquei. E o melhor dia para seu pagamento? Eu tinha colocado todo dia 10 de todo mês, pode ser? Pode, todo dia 10. Então, esses dados aqui, eu vou elaborar um contrato e vou lhe enviar para você analisar. Tá. Tá Aham. certo? Certinho. Tens alguma pergunta? Não, Não? tranquilo. Aí o senhor vai me enviar a apostila, então, né, para eu dar uma lida. Vou enviar a apostila Tá. daqui a pouquinho, Aham. ok? Tá certo. Eu vou enviar pelo WhatsApp e pelo e-mail. Se Uhum. houver dúvida, você, por favor, me retorna. Pode entrar em contato comigo na hora que precisar. Tá bom. Aí eu já Combinado? faço a transferência e envio para o senhor o comprovante. Ok. Tá bom? E na sexta-feira, então, às 20 horas, vai ser com o grupo que começou agora, o grupo 8. Está um pouquinho avançado, está no segundo módulo, mas dá tranquilo para acompanhar, que eu já vi que você tem condição para isso. Tá bom, então. Obrigada, professor. Que bom você estar aqui com a gente. Seja bem-vinda, viu? E parabéns por sua decisão. Obrigada. Aquele Até sexta. abraço. Abraço. Tchau. Tchau.